Fala galera, sejam bem-vindos a mais um workshop aí de treinamento para o emagrecimento, né? É o nosso sexto workshop, eu espero que você esteja aqui comigo para aprender muito, tá? Eu sou o professor Vitor Mendonça, sou um dos sócios da CITES, estou aqui hoje para principalmente falar dos conceitos chaves do treinamento para o emagrecimento, né? Hoje a gente vê muita gente aí distorcendo um pouco os conceitos chaves, né, do emagrecimento como um todo, e é isso que a gente vai trazer hoje aqui para vocês, tá? Então tudo que você aprendeu aí sobre emagrecimento, hoje você vai aprender ainda mais, tá? Conhecimento é o poder, e esse momento aí que o pessoal tá vendo a gente aí, que ainda pode estar no momento de quarentena, alguns estão, outros não estão, mas é um momento perfeito que eu vejo para você se capacitar aí e aprender cada vez mais sobre esse tipo de assunto, né? Então vamos lá. Para você entender como funciona o nosso workshop, né? Como que vai ao ar cada aula, tá? Essa aula que você está vendo aqui, ela está indo ao ar no dia 12, né? Às 8 horas da noite, e a gente vai ter aí a aula 2 que vai ao ar no dia 14 às 8 horas da manhã, tá? Então você já pode ficar de olho aí, tanto no nosso grupo do Telegram lá, tanto no nosso e-mail, né, se você se inscreveu no nosso workshop, tanto também nas nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, até mesmo no YouTube, que a gente vai te avisar de quando a aula for ao ar, tá? A aula 2 vai ao ar então no dia 14 às 8 horas da manhã. E a aula 3 vai ao ar aí no dia 16 às 8 horas da manhã, tá? Então esse workshop, que ele é 100% online, 100% gratuito, que você está aqui comigo, ele é feito com 3 aulas aí, tá? Algumas aulas vão ser ministradas por mim, outras aulas aí pelo Renato, tá? Então dia 14 às 8 horas vai ao ar a aula 2 e dia 16 às 8 horas vai ao ar aí a aula 3, tá? E todas as aulas do workshop, elas vão ficar no ar aí até domingo, dia 19 de abril, às 23h59, tá? O pessoal às vezes tende muito a ficar deixando, não, depois eu vejo aula, e rola direto do pessoal ficar pedindo para ver aula depois e a gente não libera essa aula, tá? Então até os dias 19 de abril você tem acesso a todas as aulas aqui do nosso workshop, tá bom? E aí, já logo pra gente começar esse nosso contato, esse nosso relacionamento, que esse workshop, tá muito relacionado a isso, não é só a gente passando conhecimento aqui para vocês, mas é uma troca mesmo de conhecimento. Gostaria de que você deixasse aqui nos comentários abaixo para mim, você vai ver aqui abaixo que tem uma parte de comentários, para você deixar aí. Eu quero que você se apresente, fala de onde você é, se você é personal, se você ou estudante, se você já tem muito conhecimento na área, se você quer aprender mais, o que você quer aprender mais, tá? Essa área aqui abaixo de perguntas, né, de comentários, a gente vai usar para a gente se relacionar, tá? Tudo que vocês comentarem aí, eu vou responder também. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aí nos comentários abaixo para a gente se comunicar aqui, beleza? Para não ser só algo de eu falando aqui para vocês, o Renato explicando para vocês, mas não, para a gente se comunicar como um todo, para vocês aprenderem com a gente aprender com vocês também, beleza? O que eu prometo para você na aula de hoje, né? O que eu vou te ensinar aqui na aula de hoje? Basicamente, você vai entender o que é o método treinamento eficiente, o que se baseia o método treinamento eficiente, que é o método que a gente criou, tá? Depois de muito estudar sobre o assunto, e os conceitos chaves do treinamento para o emagrecimento, tá? Então você vai aprender todos os conceitos chaves e vai entender o que é o método de treinamento eficiente, que é o método que a gente criou aqui na CITES, beleza? Hoje, o que a gente vê, é importante você entender isso, né? No Brasil, a gente tem lá os profissionais de educação física, né? Se não me engano, são 100 mil e poucos aí que são associados ao CREF, tá? Desses profissionais, a gente tem dentro, né, daquela bolha ali, a gente tem uma menor, que é o quê? A gente tem um grupo dos profissionais que buscam aprimoramento. E isso eu tenho certeza que você já está. Se você está participando desse workshop, você já está num grupo seleto de profissionais que buscam aprimoramento, tá? Além disso, aí já dentro desse grupo, a gente tem os profissionais com base científica, né? Por quê? Muitos profissionais eles procuram o aprimoramento, mas não necessariamente com base científica. O cara quer se aprimorar e tal, mas ele acaba buscando qualquer tipo de conhecimento e não necessariamente conhecimento de base científica. E dentro disso tem o profissional que ele tem excelência em relação à base científica, o cara que procura o conhecimento, procura se aprimorar com conhecimento de base científica sólida, de base científica que gera resultado. Por que eu estou falando isso com vocês?
Os estudos que a gente traz aqui, que a gente gosta de trazer para vocês, é sempre estudo com base científica de altíssimo nível, tá? Eu vou até mostrar para vocês aqui nos próximos slides. A gente tem uma escala de nível científico e muitas vezes hoje em dia, né, o pessoal cobra muito isso, que é legal, pô, eu fico muito feliz ao ver isso, o pessoal cobrando sempre ter referência científica nos posts, mas muitas vezes o cara coloca uma referência qualquer ali de um estudo que não tem um embasamento científico adequado, né? E aí cabe ao profissional também saber avaliar isso para conseguir trazer estudos de qualidade, né? Então, conceitos básicos para você entender, né? A gente tem aqui a escala de Oxford, que ele basicamente vê ali, ele faz um guia de recomendação de níveis de evidência dos estudos científicos, tá? Então, lá embaixo, a gente tem, por exemplo, relatos de casos. Então, porque eu fiz isso comigo e funcionou. Esse é um nível de base científica, é um baixo nível de evidência científica, tá? Isso é importante você entender. Então, a gente tem estudos aí de relatos de casos e até mesmo no dia a dia o cara relata, eu fiz isso e funcionou. Pô, mas será que isso vai funcionar para todo mundo? É muito importante você entender isso. Então, isso é um baixo nível de evidência científica, tá? Até abaixo disso, a gente tem opiniões de especialista, tá? Então, você fala lá, você tem uma referência lá e fala, não, mas eu acredito nisso porque o professor no Instagram me disse que era assim. Será que isso é um bom nível de evidência científica? A gente está vendo aqui que não, né? E, porque aumentou a PGC-1-alfa. Por que eu estou falando disso, né? Estudos com animais ou estudos com só relato fisiológico do que aconteceu, eles também têm um baixo nível de evidência científica, tá? A gente tem que ver o que realmente aconteceu ali. E isso acontece o tempo todo, a gente vê o tempo todo o pessoal utilizando estudos ali que teve uma resposta fisiológica, tá? E eles acabam trazendo isso como se fosse uma verdade. E a gente vê que muitas vezes não, tá? O fato de aumentar o número, a expressão de PGC-1-alfa, aumentou o GH, aumentou a testosterona, cara, pô, se aumentou o GH, vai aumentar a queima de gordura. Será? Muitas vezes isso não acontece, tá? Então essa é a questão, a partir do pressuposto que algo vai funcionar porque ocorreu aquilo dali do ponto de vista fisiológico, não necessariamente vai ocorrer realmente de fato, tá? E aí a gente vem pro outro lado, né? O mais alto nível de evidência científica é o quê? Igual o que a gente traz aqui para vocês. Ensaios clínicos controlados, randomizados, comprovou. Quando a gente tem um estudo que é um ensaio clínico randomizado controlado, aí sim a gente já consegue ter muito mais facilidade para provar que isso aconteceu ou não, tá? E também estudos que relatam realmente emagrecimento, tá? Então, como eu falei com vocês, a gente tenta ao máximo excluir estudos que não trazem o resultado final, que é o quê? Emagrecimento. Eu não quero aqui com vocês hoje discutir se aumentou a expressão de uma proteína tal, se aumentou, se a microbiota melhorou, não melhorou. Não quero saber disso. A gente está falando aqui de emagrecimento. A gente está falando de perda de gordura, tá? Então, os estudos que eu vou trazer aqui para você é o seguinte. O cara emagreceu 10 quilos, o outro emagreceu 5 quilos. Então, quem emagreceu 10 quilos é melhor do que quem emagreceu 5, entendeu? É esse tipo de comparação que eu estou trazendo aqui para vocês hoje. É isso que a gente se baseia, tá? Aqui na CITES, sempre que você vê a gente falando sobre estudo científico, sobre trazer estudos com um alto embasamento, você está falando sempre de prática, tá? O estudo que você vai bater o olho e fala, poxa, eu posso aplicar ele agora, porque exatamente ele está falando de emagrecimento, ele não está falando de outros fatores aí, beleza? E aí, nos últimos 3 anos, a gente já saiu aí 5.221 artigos publicados sobre perda de gordura. Isso a gente está falando só de uma das bases científicas que a gente utiliza aqui, porque se eu tivesse que fazer um apanhado, seria um valor ainda muito maior. Só no ano de 2020, 615 artigos publicados sobre perda de gordura. A gente tem uma média aí de 6 artigos publicados por dia, né? Então, por que eu estou trazendo isso? A gente tem muito estudo saindo por aí, tá? E aí, essa é a questão, né? Quando a gente tem uma quantidade muito grande de estudo, a gente tem estudo de alta qualidade e, obviamente, a gente tem estudo de baixa qualidade também, tá? Cabe a você saber fazer esse filtro, que é o nosso trabalho aqui na CITES, né? O pessoal até pergunta muito pra gente, vocês produzem estudos também? Não, a gente não produz estudo. Por quê? A gente vê que hoje tem muita gente de qualidade produzindo estudo científico, tem muita gente na prática precisando de ter um embasamento científico adequado e pouca gente fazendo esse meio de campo. E esse é realmente o trabalho da CITES, tá? A gente está aqui exatamente para fazer esse meio de campo para você, para pegar a teoria, pegar o que a gente tem de evidência científica de alta qualidade e te mostrar como aplicar isso na prática, como você vai fazer para aplicar isso na prática. Esse é o trabalho da CITES hoje, né? E aí como você faz para acompanhar
tantos estudos científicos assim, né? Gostaria que você deixasse nos comentários aí. Seria bom se a gente conseguisse resumir esse conhecimento para você? O que você acha, né? Você acha que o trabalho da CITES em resumir todo esse conhecimento para você é interessante, não é interessante? Manda aí pra mim, tá? E por que a gente está falando de emagrecimento hoje? Por que é importante a gente falar de treinamento para o emagrecimento? Vem comigo aqui que eu vou te mostrar qual que é a importância disso, né? O porquê que a gente tem que falar sobre isso hoje, né? A gente tem hoje aí 62% da população brasileira são sedentárias, tá? Então 62% das pessoas são sedentárias no Brasil hoje. Então a gente vê aí que no mínimo é necessário que a gente traga essas pessoas para o exercício físico, tá? A gente sabe aí todos os problemas que podem vir aí do sedentarismo, e a gente tem que, no mínimo, entender como fazer para trazer as pessoas aí do sedentarismo para a prática da atividade física, tá? A gente tem hoje 63% da população brasileira é obesa ou tem sobrepeso, tá? Então a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas obesas ou com sobrepeso. Então, de novo, né, a gente tem que saber como que a gente vai atuar com essas pessoas. E a gente tem esse estudo aqui bem legal, que olha que loucura, né? O estudo de 2005, tá? Fazendo uma projeção para 2030. E hoje a gente já vê aí, dando uma analisada nesse estudo, a gente vê que a projeção dele estava certa e provavelmente vai ser até maior do que ele falou, tá? Mas basicamente a gente vai ter em 2030 2 vezes mais obeso do que a gente tinha lá em 2005, tá? Então esse número aí é muito grande, tá? Em 2005 já tinha uma grande quantidade de obesos, a gente está falando aí em duplicar isso até 2030, tá? E aí a gente tem esses dois estudos aí que são muito interessantes, que a gente descobre basicamente o quê? De cada 100 pessoas que tentam emagrecer, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é muito importante, tá? De cada 100 pessoas que tentam emagrecer, 20 pessoas conseguem, tá? Então a gente tem uma taxa de sucesso de 20% em relação ao emagrecimento. Então, de cada 100 pessoas que tentam emagrecer, 20% conseguem. Porém, um ano depois, apenas 4 mantêm o peso perdido, tá? Então é 20% dessas pessoas que conseguiram emagrecer, que mantém o peso perdido. Então, vindo lá da estatística original de 100 pessoas, a gente está falando de apenas 4, tá? 4% da população que consegue manter esse peso perdido, tá? Então, a primeira coisa que eu acho que você tem que bater o olho aqui e entender, o processo de emagrecimento ele não é fácil, tá? Só apenas 4% das pessoas conseguem fazer, ele não é fácil. Então, cara, se você ver aí a galera falando aí de umas ideias mirabolantes aí para emagrecer, que emagrecimento é assim, bate o martelo, é isso, de forma muito simples, muito simplória, cara, esquece. Esse cara tá falando bobagem, porque o processo de emagrecimento ele não é simples, ele não é fácil. Se a gente tem apenas 4% aí de sucesso, a gente tem que rever isso, tá? E outra coisa que a gente tem que pensar, não está sendo bem feito, né? Todas as tentativas de emagrecimento que a gente tem visto aí sendo utilizadas, elas não estão sendo bem feitas exatamente porque a gente não tem uma taxa de sucesso muito grande, né? E um outro fator, que ao olhar isso daqui que eu também gostaria de chamar a atenção, é esse daqui, né? Que é apenas 20% das pessoas que conseguem emagrecer mantêm esse peso perdido. E onde que eu quero chegar com isso? Quando você pensa em emagrecimento, quando você pensar em montar um treino de emagrecimento para o seu aluno, você tem que pensar em duas coisas. Você tem que pensar em emagrecimento e manutenção desse peso perdido. Por quê? Não adianta nada se o aluno perder hoje 10 quilos, se daqui um mês ele está com 10 quilos de novo. Se ele perder hoje 4 quilos, daqui um ano ele está com esses 4 quilos de novo. A gente tem que trabalhar na manutenção dessa perda de peso, né? Não é só perder o peso, tá? Inclusive a gente tem alguns estudos mostrando aí que esse efeito sanfona, né, de você perder o peso, ganhar de novo, perder o peso, ganhar de novo, a cada efeito sanfona a gente tem uma dificuldade ainda maior de emagrecer, tá? Então se seu aluno entra nesse efeito sanfona, esse é um problema muito grande que você vai ter. Por isso, um dos fatores que a gente vai mostrar aqui para vocês é que a gente tem que ter um trabalho que a gente vai emagrecer e vai conseguir trabalhar a longo prazo esse emagrecimento para a gente conseguir ter a manutenção desse peso perdido, tá? O cara emagrecer e nunca mais ganhar esse peso, beleza? Anotaram todas as estatísticas aqui, tudo que eu trouxe para vocês? Espero que sim, tá? E além disso, tem um estudo aí também de 2013, então eu estou trazendo esses estudos mais antigos para vocês, exatamente para você ver que essa era uma discussão já há um tempo atrás. É a discussão que continua e, de alguma forma, não mudou tanta coisa, né?
porque, sei lá, com tanta base científica que a gente tem hoje, já era para ter muito mais pessoas emagrecendo, já era para a obesidade não ser um problema tão grande assim. Não é isso que a gente está vendo, tá? Basicamente, o que esse estudo aqui mostrou, que a obesidade ela já mata mais do que a fome, tá? Então, nos anos 90, 80, ali, o pessoal discutia muito esse problema da fome, né? Principalmente lá na África, que ainda é um problema até hoje, mas hoje a gente tem ainda um outro problema, né? Que é o excesso, né? As pessoas morrem hoje muito mais pela obesidade do que pela própria fome, tá? Então, esse é um problema muito interessante da gente pensar aí, tá? E basicamente a sociedade precisa que você realmente entenda de emagrecimento, né? Se a gente tem hoje um número muito grande de obesos no mundo e no Brasil, se a gente tem hoje um número muito grande de pessoas sedentárias, né? A gente precisa, e a gente tem uma taxa de sucesso muito pequena em relação ao emagrecimento, a sociedade como um todo precisa que você entenda de emagrecimento, que você consiga entregar esse emagrecimento de forma com qualidade e consiga entregar esse emagrecimento da melhor forma possível, tá? É isso que a gente está trazendo aqui para você hoje, tá? É por isso que eu estou aqui com você, né? Esquece tudo que você aprendeu sobre emagrecimento até agora aí, eu vou te dar aqui a pílula aí para você aprender da forma correta, né? Muitas vezes eu olho aí no Instagram, o pessoal, né, eu gosto de acompanhar o que a galera tá falando, e o pessoal ainda está muito focado na mirabolância, né, que eu gosto de falar, né, nos processos mágicos aí, e a gente vê que não é bem assim, tá? É isso que eu vou trazer para você hoje, tá? Por isso que a gente vai discutir aí os 5 pontos-chave do treinamento para o emagrecimento, tá? Então, a partir de agora, se você ainda está aí na multitarefa, fazendo outras coisas, se você está aqui no computador vendo e está com o celular ali mexendo, não, para, eu quero sua atenção máxima, porque eu estou te dando um conteúdo aqui de altíssimo valor, é um conteúdo gratuito que a gente está fazendo isso, a gente faz isso para levar isso para o maior número de pessoas possível, e se você ficar no multitarefa aí, se você ficar aí tentando fazer outras coisas ao mesmo tempo, você não vai conseguir trabalhar e entender aqui da melhor forma, tá? Aproveite esse momento ao máximo para você se capacitar e para realmente entender aí como é o processo de emagrecimento aí, como o exercício físico está inserido dentro desse processo de emagrecimento, beleza? Lembrando, tá? Para quem ficar comigo até o final aqui hoje, o que eu vou te dar no final dessa aula, tá? 10 protocolos de HIIT aí. A gente tem um e-bookzinho muito legal com 10 protocolos de HIIT para você utilizar com o seu aluno, tá? E o mais interessante é que são 10 protocolos de HIIT utilizados aí na ciência, né? Não é nada que a gente tirou aqui da nossa cabeça, não. São 10 protocolos diferentes utilizados aí pela ciência, beleza? Para você entender, assim, o porquê que a gente está aqui, né? O que é a CITES, né? Basicamente, a gente criou o que a gente mais sentiu falta na nossa carreira, que é o quê? Embasamento científico. Então, logo que a gente entrou no mercado de trabalho, a gente viu que muita gente não tinha esse embasamento científico de alta qualidade, conteúdo prático, o quê? Que é exatamente essa junção, como eu falei com vocês. Tem aquele cara que é super prático, o cara é 100% prático, o cara entende ali do exercício, como que vai corrigir o exercício, mas muitas vezes ele não tem um embasamento científico adequado. Já do outro lado tem um cara que tem um embasamento científico adequado, mas ele não aplica aquilo na prática, né? O professorzão lá, que explica pra você, não sei o que lá, o cara tem zero prática no assunto. E a nossa ideia é exatamente trabalhar os dois. Por isso que eu falei antes ali de fazer esse meio de campo, né? Essa é a tarefa da CITES. E basicamente focado em resultado, né? Como eu falei, a gente não vai ficar discutindo aqui se aumentou isso, se aumentou... Não, a gente está falando aqui de resultado, de emagrecimento, de perda de peso, de perda de gordura. Esse é o nosso objetivo aqui. Então, tudo que eu vou trazer aqui para vocês hoje tem embasamento científico, focado na prática e focado em resultado, beleza? E basicamente a gente desenvolveu a partir disso o nosso próprio método, né? O nosso próprio curso de emagrecimento, que é o curso completo online aí de treinamento eficiente, otimizando os resultados para emagrecimento, tá? Mas a minha ideia aqui é só mostrar para vocês que a gente tem esse curso aqui, eu não vou ficar vendendo o curso para você não, tá? Pode ficar tranquilo aí. O cara já fala, me falou que era gratuito, é mentira. Não. A gente tô só explicando aqui para vocês que depois que a gente estudou tanto esse assunto, a gente falou, não, agora é a hora também de criar um curso sobre o assunto, né? E esse workshop aqui faz parte disso também, tá? E a gente tem aí hoje mais de 1.621 alunos, a gente tem alunos em todos os estados do Brasil, eu fico muito feliz com isso, no Distrito Federal também.
A gente tem alunos dos Estados Unidos, Portugal, Angola e Alemanha, né? Então a gente está levando ao maior número de pessoas esse conhecimento que a gente teve aí, que a gente estudou muito para fazer e que a gente resume ele aqui para vocês através deste workshop, tá? Por que eu devo aprender sobre emagrecimento, tá? Basicamente porque ele é o maior mercado da educação física, tá? Você que está no mercado de trabalho aí, você vê isso. A todo momento as pessoas querem saber, a pessoa chega para mim, Vitor, como é que eu emagreço? Vitor, qual que é o melhor exercício para emagrecer? Vitor, qual que é o exercício bom para perder aquela gordurinha? Como que eu faço para perder a barriga, né? Isso é todo momento. Por quê? É um mercado grande pra caramba, eu falei com vocês ali, 62% dos brasileiros ou estão com 63%, ou com sobrepeso, ou obeso, então é um mercado gigantesco, tá? E é um mercado aí, é o maior mercado que a gente vê na educação física hoje. Uma hora ou outra você vai esbarrar com um momento aí que você tem um aluno que ele quer emagrecer, tá? Pode não ser, às vezes, o principal foco dele, muitas vezes mas pode, às vezes, não ser o principal. Mas é um foco secundário, né? O cara que quer saúde, quer qualidade de vida, mas também quer emagrecer. O cara quer hipertrofia, mas ele não quer ganhar tanta gordura assim. Então você precisa saber aí, a todo momento, como dominar essa área aí do emagrecimento, né? E aí, basicamente, você ter o conhecimento sobre prescrição de treinos para emagrecimento, ele vai fazer o quê? Vai fazer basicamente que você tenha mais oportunidades, tá? Obviamente, porque a partir de mais conhecimento você consegue atingir mais pessoas, que você tenha mais alunos, maior remuneração, maior reconhecimento e maior autoridade, tá? É por isso que a gente compartilha esse conhecimento com você hoje, né? Para trazer, para dar isso para vocês, que você consiga ter mais oportunidades, mais alunos, uma maior remuneração, maior reconhecimento e maior autoridade, tá? E o cara que não tem conhecimento de prescrição para emagrecimento, tá? Ele basicamente vai ficar frustrado, vai ficar infeliz, ver outros profissionais sendo bem-sucedidos e ganhando mais do que você, tá? Infelizmente isso acontece mesmo, é por isso que a gente traz esse conhecimento para você, tá? Deixa no comentário aí para mim se você se sente 100% seguro de prescrever treinos para emagrecimento, tá? A todo momento, lá na página que a gente tem no Instagram, que é onde que a gente tem a maior conversa, né, com os nossos seguidores, eu recebo direto. Vitor, eu tô fazendo isso daqui, Renato, tô fazendo isso daqui, como que tá certo, se é isso mesmo, né? A gente vê que o pessoal não está 100% seguro, né? E aí o nosso objetivo é exatamente te deixar 100% seguro sobre isso, tá? 3 ideias claras para te deixar na sua mente aqui a partir de agora, tá? Primeiro, você é capaz de mudar a vida de muitas pessoas, tá? Isso é muito legal do nosso trabalho, isso é muito legal do trabalho da educação física como um todo, né? A gente tem a capacidade de mudar a vida de muitas pessoas aí, né? E se você se tornar um personal trainer de sucesso, só depende de você, tá? Ai, não sei o que lá, o pessoal fica tentando botar a culpa em outros. Não. Você ser um personal trainer de sucesso, um personal trainer bem sucedido, só depende de você, tá? E só o fato de você estar aqui tentando se capacitar e realmente se capacitando, isso já mostra que você está à frente de muitos e você quer realmente ser um personal trainer de sucesso, né? E dominando as técnicas corretas, você sempre vai gerar resultados para os seus alunos, tá? Por isso que a gente está trazendo esse workshop para você, tá? Então vamos lá, os 5 pontos-chave do emagrecimento, tá? Tem pontos aqui que são simples, que eu vou passar rápido para vocês. Tem pontos que eu vou destrinchar aqui mais detalhadamente, tá? Mas dê uma olhada aqui para você vir comigo, tá? Primeiro ponto-chave, simples e direto ao ponto, tá? Exercício físico é o poder. Por que eu estou trazendo isso para vocês aqui? A gente tem esse estudo aqui bem legal, que ele mostra o quê? Já está ali o 88 em verdinho, tá? 88% das intervenções de emagrecimento de sucesso envolve algum tipo de atividade física, tá? Por isso que eu botei ali que exercício físico é o poder, tá? Muita gente por aí, você vê na internet aí, tem sites lá, esses sites a galera gosta, né? O Veja, Folha, exercício físico não emagrece, exercício físico é só dieta, pessoal, né? Isso é para chamar atenção mesmo, né? Mas o que a gente vai ver aqui, através do estudo científico, através de uma revisão sistemática, é que 88% das intervenções de emagrecimento de sucesso envolvem algum tipo de atividade física, tá? Então, se você quer ter sucesso no emagrecimento, incluir atividade física, incluir exercício físico vai ser fundamental dentro deste processo, tá? Então, a primeira coisa que você tem que ficar claro aqui é que o exercício físico é o poder. O exercício físico ele tem que estar dentro de um processo de emagrecimento, ele vai ser muito melhor. O processo de emagrecimento ele vai ser mais fácil, ele você vai ter uma facilidade muito maior de ter essa manutenção do emagrecimento através da atividade física e do exercício físico. Tá? Segundo ponto-chave que eu gostaria de trazer para vocês,
compensação pode arruinar o processo de emagrecimento. Ah, Vitor, o que você está falando? Esse negócio de compensação aí é o que eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Na hora que você dá o play ali, né, na prática do exercício físico, um aluno seu que era sedentário e agora ele está começando a fazer atividade física, exercício físico, ele pode ir para dois caminhos ali, tá? Por isso que eu mostrei aqui para vocês. A gente tem o caminho da compensação, tá? Que é o quê? É o cara, ele começar a fazer atividade física e com isso ele começar a compensar. Ele, pô, nossa, fazer atividade física cansa pra caramba, pô, fiz um treininho aqui de 1 hora, acabei de fazer um treino HIIT, pô, cansativo pra caramba, o que eu vou fazer? Pô, agora eu posso comer um pouquinho mais, né? Agora eu vou... Esse é um caminho, assim, problemático, tá? Um caminho que vai arruinar todos esses processos. E esse é um caminho que muita gente segue, tá? Por isso que a gente vê muita gente por aí praticando exercício físico, praticando atividade física e sem sucesso, tá? É por isso que eu estou explicando isso aqui para vocês verem como que acontece. E a gente tem um outro caminho, que é o caminho do hábito-chave para o estilo de vida saudável. Esse é o caminho que vocês precisam entender e precisam saber como motivar o seu aluno para ele chegar nesse caminho aqui de utilizar o exercício físico como um hábito saudável. O que é? Ele começar a praticar o exercício físico, a atividade física, e a partir disso ele modificar os outros hábitos da vida dele. Isso também acontece com muitos alunos, tá? O cara começa a fazer o exercício físico e ele pensa, pô, eu vou comer aqui, melhor comer uma saladinha, né, para aproveitar que eu estou fazendo exercício físico, para eu modificar tudo também. Acho melhor eu me preocupar com o meu estresse, né? Porque o estresse também tem a ver com o emagrecimento. Então ele utiliza o exercício físico como hábito-chave. É isso que a gente quer que aconteça. A gente não quer que ele vá para o caminho da compensação, mas sim o do hábito-chave, tá? E o que acontece quando o cara vai para o caminho da compensação, né? Como assim compensação? Olha só esse estudo aqui. Esse estudo é até um estudo clássico, né, de 90 e poucos aí, mas é um estudo muito legal que eu sempre gosto de trazer aqui. É o seguinte, eles compararam... o que o cara comeu, um lanche X, quanto que ele achou que tinha de calorias naquele lanche ali, tá? E olha que interessante. E aí, eles compararam. Na hora que o cara fez um exercício ali, quanto que ele achou que gastou de calorias naquele exercício. E basicamente, as pessoas subestimaram em 47% o quanto que elas comeram e superestimaram em 51% o quanto que elas gastaram de calorias, tá? Olha que loucura aí. Então o cara comeu ali um certo lanche, ele achou que tinha comido bem menos que aquilo e ele fez os exercícios físicos ali que ele achou que ele tinha gastado muito mais do que aquilo, tá? Então por isso que a gente sempre brinca que a conta não fecha, né? Então se você for para esse lado da compensação, se você for para esse lado aí de querer compensar, de querer, tô fazendo exercício físico, agora eu posso comer mais, essa conta não vai fechar. Você vai ter problema com toda certeza, porque você... fiz um exercício físico que gastei 500 calorias, agora eu posso comer 500. Na verdade, você, né, o nosso cérebro acontece dessa forma, você tende a superestimar ali o exercício físico. Você pode ter gastado, sei lá, 300 calorias e na hora de comer você vai comer 800. Essa conta nunca vai fechar, né? Então, por isso que a gente tem que fugir desse lado da compensação e você, como profissional de educação física, você tem que explicar para o seu aluno a todo momento isso, beleza? Outra coisa, tem esse estudo aqui que eu gosto muito também, tá? Ele avaliou os resultados após 3 meses, tá? Quem fez o déficit calórico através do exercício físico, então pegou a pessoa ali e fez um déficit calórico a partir do exercício físico, tá? Então aumentou a atividade física dessa pessoa. O que teve em 3 meses? Perda de peso de 7,6 quilos, diminuição da circunferência abdominal de 6,8 e perda de gordura aí de 6,1 kg, tá? Então teve um resultado aí muito bom, ao meu ver, né? Em relação a emagrecimento dentro de 3 meses aí. O outro grupo, ele fez o déficit calórico através da dieta, tá? Então eles mantiveram o exercício do jeito que estava e aí diminuíram a ingesta calórica e fez um déficit calórico através da dieta. O que a gente teve aí? Perda de peso de 7,4, circunferência abdominal de 7,4, perda de gordura de 4,8. Teve algumas diferenças ali, mas de forma geral eu entendo ali que os dois grupos foram muito bem sucedidos, né? Teve alguma diferença ali em perda da cintura abdominal, da gordura ali, mas os dois grupos foram bem sucedidos, top. Porém, eles fizeram um terceiro grupo, cara, que é o mais legal, que é o quê? Os caras compensaram o gasto calórico do exercício com a alimentação. O que aconteceu? Basicamente, eles aumentaram, assim como o primeiro grupo, o gasto calórico a partir do exercício físico, mas eles aumentaram também o consumo calórico para ficar igualzinho ali o do exercício, tá? E aí, o peso, a perda de peso ele foi de apenas meio quilo, a circunferência abdominal perdeu apenas 1,8
e a perda de gordura foi de apenas 1,5, tá? Então, na hora que você compara aqui quem fez o déficit calórico com quem compensou esse déficit calórico, você vai ver que quem compensou teve resultados pífios, tá? Por quê? O cara podia ter perdido 7 quilos e perdeu apenas meio. O cara podia ter perdido 6,88 de circunferência abdominal, perdeu apenas 1,8, tá? 6 quilos de gordura, perdeu 1,5 só. Ou seja, você tem que a todo momento educar o seu aluno para ele não entrar nesse caminho da compensação, tá? Então esse é um segundo ponto-chave importantíssimo, né? A gente vê, obviamente, que o exercício físico tem um papel importante no emagrecimento, mas a dieta também. E aí você não vai prescrever a dieta para o seu aluno, obviamente, mas você precisa explicar para ele que ele não pode ir para esse caminho da compensação e a todo momento você vai educando o seu aluno ali, beleza? Terceiro ponto-chave, então, vem comigo aqui, tá? Emagrecimento é multifatorial, tá? Então não adianta nada você também achar que você vai montar o treino perfeito para o seu aluno e achar que ele vai emagrecer a partir dali, né? A gente tem esse estudo aqui bem legal, que ele mostra aqui que o emagrecimento é só isso daqui. Ele só depende da idade, do seu comportamento, da sua composição corporal, quantidade de músculo e de gordura que você tem, da sua composição da sua dieta, de fatores econômicos, de medicamentos, de genética, da sua microbiota, de hormônios como a insulina, né, sensibilidade e resistência à insulina, de hormônios como grelina e leptina, que tem a ver ali com a forma que você come, sobre a sua saciedade, sobre questões culturais, religiosas também, tá? Então, cara, como que você às vezes fala assim, né, eu tô pensando nisso, sou nutricionista, eu chego pro meu aluno, ó, não pode comer broa, tô inventando uma coisa aqui. Aí o meu, poxa, mas quando eu como broa, eu lembro da minha avó, que ela fazia pra mim, eu gosto sempre de comer a broa uma vez por mês, pra eu lembrar daquele momento que eu tinha com minha avó. Entende qual que é a questão? Ele tem todo um fator ali da vida dele está associado àquela alimentação, né? Então o emagrecimento ele não é simples assim, ó, vou modificar a dieta, modifiquei aquele exercício e o cara vai começar a emagrecer. Não, tem todos os outros fatores aí que a gente precisa levar em conta, tá? Então você, como profissional de educação física, você tem que fazer... você tem que atuar na sua área de exercício físico, tentar otimizar ao máximo o emagrecimento a partir do exercício físico, mas também tem que entender que não é só esse fator e que o exercício físico ele vai atuar também em outros fatores, né? E que você precisa entender esse fator multifatorial, tá? E educar o seu aluno também em outras partes, tá? Eu sempre falo isso, né? Tinha uma aluna minha que ela estava querendo emagrecer, o exercício físico dela estava ok, tá? A dieta, segundo ela, para mim, estava ok, estava mesmo, porém, eu fui descobrir, depois de muito conversar com ela, e que ela estava dormindo praticamente nada, que ela estava preocupada com o negócio lá do filho dela e tal, e que ela estava dormindo 1 a 2 horas por noite. Isso, com certeza, estava atrapalhando todo o processo, né? Que, inclusive, estava dificultando o exercício físico, ela não estava fazendo da maneira adequada. Então, esses são fatores importantes que você precisa entender, tá? Então, o exercício físico, ele vai ser aí multifatorial, beleza? Quarto ponto-chave que eu gostaria de trazer para vocês aqui, e esse aqui é o que eu vou mais destrinchar, tá? Que esse aqui é o que eu mais vejo a galera errando, que é o quê? Os 3 papéis do exercício físico no emagrecimento. Você precisa saber quais são os 3 papéis do exercício físico no emagrecimento. E a gente criou, em cima disso, a metodologia CIT de treinamento eficiente, que é o quê? Otimização de queima de gordura, e esse é o único papel que a grande maioria das pessoas tem. O pessoal acha que o exercício físico vai ser só para perda de gordura, né? A gente vê que é mais do que isso. Manutenção da massa magra também vai ser um papel super importante e a sustentabilidade. Então são esses 3 fatores aí que eu trago para vocês, tá? Então quando a gente pensa em exercício físico para emagrecimento, eu estou falando de otimização da queima de gordura, eu estou falando de manutenção da massa magra e estou falando de sustentabilidade. Não tem como eu ver o exercício físico e pensar só em um, tá? Na hora que eu aplicar o exercício físico no meu aluno, eu tenho que pensar sempre nesses 3 aí. Por quê? E aí que eu vou trazer para vocês, né? Manutenção da massa magra. Por que eu tenho que pensar nisso, né? Quando eu falo de manutenção da massa magra, primeiro, como? Obviamente, através do treino resistido, é a forma mais fácil que eu tenho aí de ter essa manutenção da massa magra. E também, se é um aluno iniciante ali, você às vezes incluiu o exercício aeróbico, dependendo da intensidade que você vai fazer ele também funciona como manutenção da massa magra. Então, mas basicamente, o exercício resistido aqui vai ser fundamental dentro desse processo, tá? E o que é esse treino resistido, né? A gente está falando aí de crossfit, está falando de treinamento funcional e de forma mais direta ao ponto ali da musculação, tá? Vai ser a melhor forma da gente trabalhar
da gente trabalhar o treinamento resistido como um todo é a musculação, né? Porque o treinamento funcional, o crossfit, a calistenia como um todo, eles trabalham outros fatores aí, além só desse trabalho de força que é o mais importante, né? E por que que a gente está falando aqui da importância da manutenção da massa muscular dentro desse emagrecimento, né? Quando a gente fala de alguém que quer emagrecer, a pessoa não quer perder peso, tá? A pessoa quer realmente perder gordura, né? Então eu chego para você que falou, ô Joãozinho, você quer emagrecer? Quero emagrecer sim. Você quer perder peso? Quero perder sim. Então vamos fazer um treino aí para você perder, né? Vamos fazer uma estratégia aí para você perder 10 quilos de massa magra. Ah, que isso? Claro que não, eu quero perder gordura, né? E é isso que é interessante. O emagrecimento está falando de gordura, a gente não está falando de perda de peso, né? Então por isso que a massa muscular vai ser interessante ali. As pessoas elas querem perder peso sim, mas elas querem perder peso perdendo gordura e mantendo ou ganhando massa muscular, tá? Então por isso que essa parte da massa muscular ela tem um papel fundamental dentro desse processo, né? E por que a manutenção dessa massa muscular é importante? Primeiro, por questões de funcionalidade, tá? Então, desde de subir uma escada, de andar, de pegar algo ali no chão, tá? Tudo isso vai depender da sua massa muscular, tá? E aí, é importante você entender também o segundo fator, questão estética, né? Essa pessoa é uma pessoa magra, tá? Mas esse é o objetivo que você quer chegar? Ou você quer chegar no objetivo assim, você tem uma massa muscular adequada e aí sim você tem também um percentual de gordura adequado, né? Não adianta nada você perder muita gordura, mas também perder muita massa magra no caminho, né? Essa questão estética também é muito importante. Manutenção da taxa metabólica de repouso, né? A gente sabe aí, basicamente, que 60 a 75% do gasto calórico total que a gente tem, ele vem dessa taxa metabólica de repouso e, basicamente, quanto maior a perda de massa muscular, maior é o gasto calórico menor será a taxa metabólica de repouso, tá? O gasto calórico vindo dessa taxa metabólica de repouso. Então, ter essa perda de massa muscular, ela vai ser, assim, muito ruim em relação à taxa metabólica de repouso. E outro fator importante também, que essa perda de massa muscular ela ocorre já naturalmente ao longo da vida, tá? A gente tende a perder de 3 a 8% por década em relação à massa muscular. E aí, se você não prioriza um treino que vai ter essa manutenção da massa muscular, você pode estar acelerando esse processo e pode estar atrapalhando muito a funcionalidade lá da pessoa quando ela chegar na terceira idade, né? E aí o que acontece quando a gente está fazendo uma restrição calórica, né? Quando eu estou montando uma dieta de restrição calórica, o que acontece com com a pessoa, né? Basicamente, quando as pessoas aqui, olha esse estudo aqui que legal, quando as pessoas perderam 12 quilos de peso total, quem fez só a dieta perdeu ali de 1 kg a 2 kg de massa magra, tá? Então o cara que fez só a dieta e não fez exercício físico, ele perdeu também muita massa magra. E isso que é o fator aí importante da gente pensar, tá? Na hora que eu incluo o exercício físico aqui, a gente tem essa outra parte que a pessoa pode até manter ou até desculpa, ou até ganhar massa magra, tá? A gente tem outro estudo aqui bem legal também mostrando isso, tá? Esse estudo mostrou que quem fez só a dieta perdeu gordura, ok, 7,8 ali, mas perdeu massa muscular também, 1,2. Na hora que adicionou o exercício físico através de musculação e o aeróbio, ele além de perder mais gordura, né, ter essa otimização da queima de gordura, a gente teve também a manutenção da massa magra. E é esse o nosso objetivo com o exercício físico dentro desse fator de manutenção da massa magra, né? A gente brinca aqui, e é uma verdade, né, que ocorre um ciclo na hora que você começa a perder massa magra. Essa perda de massa muscular, ela vai levar a uma diminuição da nossa taxa metabólica de repouso, que leva a uma necessidade de menor consumo de calorias, e esse menor consumo de calorias leva a uma perda maior de massa muscular. E se você entra nesse ciclo aqui, é um ciclo que vai dificultar muito todo o processo de emagrecimento de longo prazo, tá? Então, por isso que um dos fatores muito importantes do exercício físico é de você não perder essa massa muscular dentro do processo de emagrecimento, tá? E dificilmente você vai conseguir fazer isso só com a dieta. Você aumentar o consumo de proteínas, por exemplo, dentro da dieta, vai facilitar que você não perca a massa muscular, porém, sem o exercício físico, dificilmente você vai conseguir ter essa manutenção da massa muscular. Então, ter um exercício físico resistido dentro desse processo vai ser um fator fundamental aí, beleza? E lembrando também que você perder essa massa muscular, então você vai estar comprometendo a sustentabilidade, né? Que é aquele outro fator que eu falei para vocês, mas eu vou explicar mais pra frente aí, beleza?
Otimização da queima de gordura, tá? É o outro fator, esse é o fator que todo mundo já pensa, mas basicamente a gente pode fazer essa otimização da queima de gordura através da própria musculação, através de treinos HIIT, né, e através de treinos de aeróbico contínuo aí, tá? E a gente tem também a mescla disso tudo, tá? Um cara que vai jogar um futebol, por exemplo, ele meio que tá mesclando ali o HIIT com o aeróbico contínuo, né? A gente dentro do CrossFit, a gente tem ali uma mistura desses três como um todo, tá? Então, aqui é entender a modalidade de forma simples, né? Mas a gente pode ter a mistura disso em algumas outras modalidades aí. Qual que é o objetivo? O que eu tenho que pensar no objetivo do exercício físico em relação à queima de gordura, em acelerar, em otimizar essa queima de gordura? Um exercício que aumente o gasto calórico durante o exercício, um exercício que aumente o gasto calórico pós-exercício também, um exercício que aumente a mobilização das células de gordura, que a gente vai falar mais aí numa próxima aula, e que ele acelere o meu metabolismo como um todo, tá? Então, Vitor, qual que é exercício? Qual que é o melhor exercício, então, para otimizar a queima de gordura? Hoje, na aula de hoje, eu não vou trazer isso para vocês, mas na segunda aula a gente vai trazer isso mais destrinchado aí na segunda e na terceira aula também, tá? A minha ideia aí não era focar nisso hoje, que na próxima aula a gente vai discutir isso melhor, beleza? E a gente está falando também de sustentabilidade, tá? Então, ok, o exercício físico ele vai entrar para manutenção dessa massa muscular, como eu mostrei para vocês. Ele vai entrar para otimização dessa queima de gordura, para você queimar cada vez mais gordura. Como eu mostrei para vocês também ali, a dieta ela tem um papel fundamental nessa queima de gordura, tá? Porém, o exercício físico ele é capaz de otimizar, de aumentar essa queima de gordura, e isso que a gente quer aqui, e também de trabalhar a sustentabilidade. O que é trabalhar essa sustentabilidade? É basicamente garantir que a perda de gordura que aconteceu, ela se mantenha por mais tempo, que a gente tenha a manutenção dessa perda de gordura, que a gente não entre naquele efeito sanfona que eu mostrei para vocês bem lá no começo, né? Que a gente sabendo daquela estatística de cada 100 pessoas emagrecem, tentam emagrecer, 20 emagrecem, só 4 mantêm essa perda de peso, a gente precisa trabalhar uma estratégia que a gente tenha a sustentabilidade dessa perda de peso, que a gente não ganhe esse peso de novo, né? Esse é o objetivo que a gente tem aqui, tá? Então, primeiro, como que a gente vai garantir a sustentabilidade através do exercício físico? Não perdendo massa muscular. Esse é o primeiro fator que a gente tem que pensar na hora que a gente pensa em sustentabilidade através do exercício físico. Né? Por quê? Para a gente não entrar naquele ciclo ali. Se a gente começa a perder massa muscular, provavelmente a gente vai ter uma dificuldade muito maior de ter essa manutenção da perda de peso. Tá? Então, por isso que a gente foca sempre no exercício físico para ter a manutenção dessa massa muscular ou até mesmo ganhar massa muscular enquanto a gente perde gordura, beleza? Segundo, melhora da saúde como um todo, tá? A gente tem aqui vários estudos mostrando como o exercício físico ele tem uma capacidade muito grande de melhorar a saúde, né? O exercício físico ele é capaz de melhorar a nossa microbiota, de melhorar o nosso sono, de melhorar a nossa atividade hormonal, de melhorar a nossa atividade enzimática, de melhorar a nossa imunidade como um todo, né? Tema muito discutido aí esses dias e muito mais, né? E tudo isso vai levar ao emagrecimento, né? Então, na hora que eu penso em emagrecimento como um todo, um corpo saudável, um corpo com saúde, um corpo com qualidade de vida, é um corpo que vai ter uma facilidade maior de emagrecer. É um corpo que eu vou conseguir encarar esse processo de melhor forma, tá? Então, por isso, que introduziu a atividade física, introduziu o exercício físico, ele vai ser fundamental para esse emagrecimento a longo prazo. Porque às vezes eu posso até conseguir com um aluno fazer uma restrição calórica muito grande, mas às vezes comendo porcaria ali sem atividade física. Ele vai emagrecer, mas muito dificilmente eu vou conseguir ter esse emagrecimento a longo prazo, porque é um cara que não tem uma saúde adequada, ele vai começar a ter uma série de problemas depois disso daí, né? A gente até brinca aqui, né? Eu posso chegar aqui para você e falar, ó, acabei de criar aqui do nada aqui o melhor treino, o melhor plano alimentar, perfeito, né? Aquela Ferrari. Não adianta nada eu fazer isso e jogar a Ferrari ali numa estrada de terra toda esburacada, né? A nossa ideia é jogar essa Ferrari numa autobahn, numa estrada lisinha ali. O que é essa estrada lisinha? É um corpo saudável, é um corpo com saúde. E a gente sabe que o exercício físico ele vai ser fundamental dentro dessa saúde como um todo. Então, por isso que a gente tem que pensar também no exercício físico como melhora da saúde, como melhora da qualidade de vida, né? Como eu até falei antes ali, né? É possível a gente emagrecer sem fazer exercício físico comendo besteiras. A gente tem até estudos sobre isso. O cara lá que tem relato de caso, o cara que emagreceu só comendo hambúrguer, o cara comendo só McDonald's, né? Porém, será que essa é a melhor opção, né? Muito provavelmente, esse até um relato de caso desse rapaz mesmo, ele teve uma dificuldade muito grande depois de
de ter a manutenção dessa perda de peso, se sentia muito mal, você começa a ter problema psicológico também. Enfim, a gente tem que pensar também na saúde do indivíduo, né? Dentro desse processo de emagrecimento, não é só emagrecer, eu também tenho que pensar em saúde e o exercício físico passa por tudo isso, tá? Terceiro, a manutenção do balanço negativo também, né? A gente sempre fala, como vocês viram ali, o emagrecimento ele é multifatorial, mas o principal fator que a gente vê aí é o fator de déficit calórico, tá? Você tem que estar em déficit calórico para conseguir emagrecer. E aí quando você faz uma restrição calórica nos primeiros meses só com a dieta, você consegue sim emagrecer, tá? É possível. Porém, manter essa restrição calórica só com dieta, muitas vezes o cara começa a ter dificuldade. O cara quer sair um pouquinho da dieta, quer um pouquinho, comer um pouquinho mais. E aí você fazendo atividade física, ela vai auxiliar muito mais nesse balanço calórico negativo, mesmo sem a restrição calórica severa. Então você não precisa de ter uma restrição calórica muito grande quando você já está gastando bastante caloria também com exercício físico. Ele vai ajudar muito a você manter esse déficit calórico e essa balança calórica negativa, beleza? Um outro fator também que muitas vezes as pessoas não pensam é na melhora do humor. A gente tem uma série de estudos aí mostrando o impacto positivo aí do exercício físico na saúde mental das pessoas e no humor mesmo como um todo, né? Eu até brinco aqui, a pessoa quer emagrecer e está num processo depressivo, está no momento ruim dela, de humor ruim, o que vai acontecer? Dificilmente ela vai conseguir ter esse emagrecimento. Na hora que a gente pega essa pessoa, inclui exercício físico para ela, um exercício que vai o exercício que ela vai gostar de fazer, melhora esse humor dessa pessoa, aí sim a gente vai conseguir emagrecer, tá? Eu já vi isso acontecer várias vezes aí na prática, tá? E basicamente, como que eu vou garantir essa sustentabilidade através do exercício físico? Simples, eu preciso de um exercício físico que o meu aluno tenha aderência, tá? E aí, de novo, é um assunto que eu gosto de trazer à tona aqui para vocês. Não adianta absolutamente nada eu ficar aqui discutindo com vocês, tá? A gente vai, obviamente, falar sobre isso, né? Mas não adianta de forma simplória. Ah, esse tipo de protocolo é melhor. Ah, essa estratégia aqui é melhor para otimizar a gordura. Ah, essa estratégia... Se eu não garanto a aderência do meu aluno, tá? Então eu tenho que pensar em estratégias que vão ser, entender quais são as melhores estratégias, mas as melhores estratégias que vão conseguir ser aplicadas naquele aluno. Se meu aluno não tem aderência à estratégia perfeita, entre aspas aqui, essa não vai ser uma estratégia perfeita para ele, porque ele não vai ter aderência, e não tendo aderência, ele pode não emagrecer, e além disso, se conseguir às vezes até emagrecer, ele não vai conseguir ter essa manutenção da perda de peso, porque ele não vai conseguir ter essa sustentabilidade do emagrecimento, tá? Então, por isso que quando a gente fala de emagrecimento, a gente está falando de manutenção da massa muscular, a gente está falando de otimização da queima de gordura, a gente está falando de sustentabilidade. Quando você for prescrever o emagrecimento do seu aluno, você tem que pensar nesses três papéis o tempo todo, beleza? E quinto ponto-chave aqui para a gente finalizar a nossa aula aqui, já mais direto ao ponto, não existe milagre, tá? Não existe aquela estratégia que você vai emagrecer muito mais do que as outras, aquela estratégia que está sempre na moda aí, tá? Primeiro, aeróbio em jejum, né? Essa é uma estratégia que há muito tempo estava na moda, acho que hoje em dia o pessoal até parou um pouco de falar sobre isso, né? O que a gente vê através dos estudos aí? Esse estudo do Paoli que é bem legal. O que ele viu ali, basicamente, que existe sim uma maior taxa de queima de gordura durante o exercício, então por isso que muita gente começou a falar, nossa, tem que fazer aeróbio de jejum é muito melhor. Porém, quando quem faz exercício físico em jejum, ele acaba diminuindo essa taxa de queima de gordura após o exercício, tá? E no final ali de 24, 48 horas é a mesma taxa de queima de gordura, tá? Então para com essa ideia aí de querer fazer aeróbio de jejum, de querer fazer a estratégia mirabolante, tá? A gente tem esse outro estudo também aqui do Schoenfeld, em relação a aeróbio em jejum, e basicamente ele vê aqui que não houve diferença na perda de gordura entre o aeróbio e em jejum ou alimentado, né? Ele até fala lá na conclusão, que é bem legal, que o praticante ele deve escolher treinar antes ou depois de se alimentar, de acordo com a sua preferência. Então, se você tem um aluno que gosta de praticar o aeróbio em jejum, eu gosto de fazer também, eu me sinto melhor assim, deixa ele fazer, não tem problema algum, mas explica para ele que isso não vai ter impacto nenhum positivo, impacto nenhum a mais em relação ao emagrecimento, tá? Não vai atrapalhar também não, vai ser exatamente a mesma coisa, tá? Então, para de tentar procurar as estratégias mirabolantes, tá? HIIT em jejum, posso fazer o HIIT em jejum? Poder pode, tá? Se seu aluno já está adaptado, tá? Tem esse problema também.
Mas, basicamente, também não houve diferença na perda de gordura entre o HIIT em jejum ou o alimentado, tá? Após fazer uma alimentação. Então, a ideia aqui desse quinto ponto-chave é exatamente você parar de pensar nessas estratégias mirabolantes, tá? As estratégias que a gente vai trazer para você aqui na aula 2 de emagrecimento são estratégias muito focadas ao longo prazo e sem nada muito mirabolante que falaram, nossa, os caras inventaram a roda. Não, a gente traz estratégias que são realmente com base científica, mas que não tem nada mirabolante não, tá? E é uma ideia aí, e o HIIT de 4 minutos, né? Que aí também é algo que hoje está bastante na moda, né? Então o que funciona para emagrecimento é o HIIT. Vou fazer um HIIT aqui de 4 minutos e ele vai funcionar. E a gente tem esse estudo aí que basicamente ele fez uma revisão do Tabata aí, que o pessoal usa bastante esse protocolo, que é um protocolo ali de 20 segundos de estímulo com 10 de descanso. Você vai fazer isso 8 vezes e vai basicamente durar aí 3 minutos e meio, né? 4 minutos. E o que a gente vê através desse protocolo aí? Não existe evidência científica de que o protocolo Tabata seja efetivo para o emagrecimento. Então, muita gente fala, nossa, eu estou usando aqui um protocolo também mirabolante de 4, 5 minutos para emagrecimento, isso aqui é perfeito para o HIIT. Não, gente, para com essa ideia também, tá? Muita gente às vezes acaba condenando o aeróbio contínuo, fala que o aeróbio contínuo não serve nada para emagrecimento e fica endeusando protocolos HIIT aí curtinhos, tá? E não é bem assim, tá? Protocolos HIIT podem funcionar, é o que a gente vai trazer na aula 2 aí. Protocolos de aeróbio contínuo podem funcionar e você tem que saber trabalhar os dois aí, trabalhar um ou outro, beleza? Então é isso que a gente traz aqui nessa aula de hoje, tá? Esse é mais um ponto-chave aí que eu tô trazendo para vocês. Então, primeiro ponto-chave lá, o exercício físico é o poder, ele tem que estar dentro do processo de emagrecimento. Cuidado com a compensação, tá? Você utilizar a compensação e vai arruinar todo esse seu processo, então explica isso para o seu aluno. Terceiro, o emagrecimento ele é multifatorial, tá? É importante você entender isso, você entender que tem mais outros fatores ali que estão associados a esse emagrecimento. Quarto, você precisa saber quais são os 3 papéis do exercício físico no emagrecimento, que eu falei para vocês ali. Otimização da queima de gordura, manutenção da massa muscular e sustentabilidade. E quinto ponto-chave aí, esquece milagre, tá? Esquece estratégia mirabolante, esquece estratégia milagrosa. O que a gente vai trazer para vocês aqui de estratégia para emagrecimento são estratégias aí muito mais pautadas ao longo prazo, muito mais pautadas ali em emagrecimento de verdade, beleza? Quem está se sentindo assim agora, caramba, muito conhecimento, muito conteúdo aqui, só nessa aula que a gente mostrou aí, mais de 20 estudos para vocês, mas a gente tenta fazer condensar ao máximo essa aula exatamente para você também não ficar aqui 30 horas comigo aqui acumulando conhecimento, né? Eu condensei ao máximo esses estudos aqui para vocês, tá? Então lembrando como que vai funcionar aqui, tá? Lembrete aí, a aula 1 acabou de ir ao ar, a aula 2 vai ao ar dia 14/4, né, às 8 horas, beleza? E a aula 3 vai ao ar aí dia 16/4, às 8 horas também, tá? Então fica atento aí no e-mail, fica atento no Telegram. Se você gostou da aula, manda abaixo aqui no comentário pra mim. Qualquer dúvida que você teve em relação à aula, manda aqui pra baixo também. E cara, a aula 2 está absurda, tá? E vai ser muito conteúdo nessa aula 2. Uma série de estratégias que a gente vai trazer aí sobre emagrecimento pra você, tá? E quem quer acessar os 10 protocolos de HIIT, tá aqui abaixo um botãozinho, tá? É só você clicar nesse botão ali que você vai acessar os protocolos de HIIT, tá? Se por um acaso você tá vendo esse vídeo aí pelo YouTube, tem um link aqui para você acessar lá o workshop e lá no workshop você tem um botão abaixo para acessar aí os 10 protocolos de HIIT e vir comigo aí aprender e saber como utilizar esses protocolos, beleza? Vejo vocês aí na próxima aula. Valeu, pessoal!